Olá, meu nome é Maria Carolina, eu vou apresentar um artigo da disciplina de telesaúde. O meu artigo é sobre educação versus um feedback clínico na prescrição de antibióticos para infecções respiratórias agudas em consultas de telemedicina. Esse foi um estudo clínico controlado e randomizado. Bem, a telemedicina, ela teve um rápido crescimento para os cuidados de saúde de uma maneira geral nos Estados Unidos, e as infecções agudas do trato respiratório são uma indicação comum para esse tipo de atendimento. Em cada 3 prescrições de antibióticos, elas foram consideradas inadequadas entre os pacientes adultos que foram atendidos em consultas de telemedicina. O uso inadequado desses antibióticos é o fator mais importante que leva ao aumento das infecções resistentes em todo o mundo. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito das 2 intervenções na administração de antibióticos. Como que eram feitas essas intervenções? Primeiro, foi a educação, né, dos médicos, e o outro foi a educação da mesma maneira, mais um relatório de feedback individualizado que esse médico recebia com relação à atualização dele sobre o uso que ele estava fazendo de antibióticos, dependendo da doença que ele estava atendendo. A telemedicina direcionada ao paciente que está sendo atendido, né? E o que era esperado no estudo é que a educação com feedback individual, ela era mais eficaz na redução da prescrição de antibióticos quando comparada à educação sozinha. Bem, os métodos utilizados foi um ensaio clínico randomizado, que foi incluído no estudo médicos que trabalhavam em uma clínica. Eles foram empregados após 1º de janeiro de 2017. O N total, no final, foi 45 médicos. O atendimento realizado no período de 1º de janeiro de 2018 e 30 de novembro de 2018, por médicos que estavam nesse estudo. E os diagnósticos em que foram analisados o uso de antibióticos foi IVAS, bronquite, sinusite e faringite. Como que foi incluído, né, a participação desses médicos? Inicialmente foram elegidos 49 médicos, que desses 49, 4 foram excluídos, no total ficaram 45 médicos elegíveis. Desses 45 médicos, 23 foram alocados no grupo controle, que recebiam apenas a educação, e 22 foram alocados no grupo que recebiam a educação, mais o feedback individualizado pós-atendimento. Não foi perdido nenhum médico, né, durante o estudo, e no final, então, ficaram 23 médicos no grupo controle e 22 médicos no grupo intervenção. O período de pré-intervenção foi considerado de 1º de janeiro a 30 de abril de 2018, e o período pós-intervenção de 1º de maio de 2018 a 30 de novembro de 2018. O grupo controle, ele recebeu orientações através de apresentação de slides e um curso, que era intitulado Prescrever ou não prescrever antibióticos em infecções ambulatoriais. Já o grupo intervenção recebeu as mesmas orientações do grupo controle, mais um feedback individualizado por meio de um painel online que mostrou a cada clínico a sua taxa pessoal de prescrição de antibiótico na prática de 4 doenças, que eram infecções de vias aéreas superiores, bronquite, sinusite e faringite. Aqui, mostrando, né, como que era esse feedback que o médico recebia, né, aqui mostrando como que era a prática do uso de antibiótico nas principais infecções. Então, por exemplo, bronquite era uma taxa de 33%, faringite 56%, sinusite 70%, infecções de vias aéreas 6%. Aqui, avaliando a prescrição desse médico do uso de antibiótico, né, quantas consultas ele teve e qual que foi a porcentagem dessa consulta que ele prescreveu antibiótico, e depois aqui a diferença dele, né, na prática clínica com relação à prescrição do uso de antibiótico. Os painéis, eles resumiam as taxas de prescrição de antibióticos para o mês anterior, começando a partir de maio de 2018, e durante todo o período de estudo, os princípios gerais de administração de antibióticos foram reforçados durante reuniões regulares que eram feitas trimestrais
a todos esses médicos que estavam participando do estudo do grupo intervenção e controle. Os principais resultados que foram observados. Bem, entre o grupo controle, no caso dos 23 médicos, 10 deles compareceram à apresentação das diretrizes de tratamento via vídeo, 6 deles revisaram os slides separadamente, 20 deles revisaram o curso online e um deles não recebeu nenhuma orientação. Entre os grupos de intervenção, que era composto por 22 médicos, 8 deles compareceram à apresentação de diretrizes do tratamento, 5 deles revisaram os slides separadamente, 15 deles revisaram o curso online e 5 deles não receberam nenhum tipo de educação. Aqui, avaliando as principais características, tanto inicialmente dos médicos que estavam atendendo. A maioria dos médicos, tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle, tinham o mesmo tempo de estudo, né? Eles tinham o mesmo tempo de residência. Com relação ao sexo, eles eram predominantemente do sexo feminino, eles eram predominantemente da região sul dos Estados Unidos e a maioria deles eram médicos de família. Com relação à característica dos pacientes, eles tinham uma idade, a maioria, entre 18 e 44 anos, eram também do sexo feminino, predominantemente da região sul dos Estados Unidos, e o diagnóstico em que foi observado maior prescrição de antibióticos foi a sinusite. Com relação aos resultados, com relação à quantidade de visitas que foi feita, 55.498 visitas no total. Dessas, 99,8% preencheu critérios de inclusão, né, e foram analisadas. Dessas que foram analisadas, 44,9% foram das visitas do grupo de intervenção. Aqui avaliando como que foi antes e depois de cada intervenção, tanto no grupo que recebeu somente educação, quanto o grupo que recebeu educação mais o feedback, de acordo com a doença que era prescrito antibiótico. Então, no caso da via aérea, de infecções de vias aéreas, inicialmente o médico que recebeu somente educação, ele prescreveu 18,4% de antibióticos nessa doença. Depois da intervenção, ele prescreveu 12,8%. No grupo de médicos que recebeu tanto a educação quanto o feedback, houve uma redução de 15% para 7,8%. No diagnóstico de bronquite, o médico que recebeu somente a educação, inicialmente prescrevia 46,8% de antibiótico, posteriormente 35,3%. No grupo que recebeu tanto a educação quanto o feedback, inicialmente eles prescreviam 64%, posteriormente 32% de uso de antibiótico, de acordo com a doença bronquite. Na sinusite, inicialmente no grupo que recebeu somente educação, eles prescreviam 84,1% de antibiótico, posteriormente 76,7%. No grupo de médico que prescreveu antibiótico para sinusite, inicialmente foi 87,2%, e posteriormente, depois da educação e da intervenção, 76,8%. No diagnóstico de faringite, o grupo que recebeu somente educação, inicialmente 81,3%, posteriormente 75,3%, e no grupo que recebeu tanto a educação quanto o feedback, de 74,9% para 65,5%. Aqui, resumindo, isso que eu acabei de falar, de acordo com cada doença, como que foi, tanto antes quanto depois da intervenção, né, tanto no grupo que recebeu educação, quanto no grupo que recebeu educação com feedback. Então, o que o artigo discute? Que a prescrição de antibióticos, ela diminuiu no período pós-intervenção, em comparação com aqueles no período pré-intervenção, em ambos os grupos, tanto os que receberam educação, quanto os que receberam educação, mais o feedback. A redução de prescrição de antibióticos para HIV e bronquite foi maior no grupo recebendo educação, mais o feedback individualizado, em comparação com o grupo que recebeu somente educação sozinho. Não houve uma mudança significativa na prescrição do uso de antibiótico nas doenças de sinusite e faringite, em ambos os grupos. A educação por si só ela pode ser bastante eficaz, dadas as reduções do uso de antibióticos observadas em ambos os grupos durante o período de estudo,
E esse estudo ele foi o único ensaio clínico randomizado com uma configuração de telemedicina direta ao paciente. A implementação de estratégias como educação e auditoria com feedback, elas permitem avaliar contextos particulares na telemedicina. Foram levantadas ainda algumas limitações do estudo. Por exemplo, os dados foram coletados de uma maneira contínua, né, em tempo real. Os limites de generalização, porque a maioria dos médicos, eles eram médicos de família, né, e pode haver diferenças entre a eficácia da intervenção de acordo com a especialidade, então isso deve ser explorado em estudos futuros. Os médicos, eles estavam cientes de que estavam sendo observados, então eles podem ter desempenhado um papel nas reduções global de prescrição de antibióticos vistas durante o estudo. Os dados, eles foram extraídos de um registro médico eletrônico sem um banco de dados separado, o que pode resultar em um viés de classificação incorreto, tanto que pode ter sido inserido de forma incorreta quanto a ausência de dados. E que o artigo conclui que o feedback individualizado ele pode fornecer uma maneira do profissional de manter uma administração de antibióticos de maneira consciente, avaliando o próprio desempenho. A educação e a educação mais o feedback individualizado apresentam maneiras eficazes de diminuir a prescrição de antibióticos para infecções de vias aéreas superiores. Esses achados eles devem ser usados para promover a administração de antibióticos através da prática da telemedicina, quanto em outras práticas ambulatoriais. Estudos devem examinar o impacto a longo prazo de intervenções em educação com feedback e na manutenção da redução da prescrição de uso de antibióticos de maneira inadequada. Essa é a referência do artigo que foi utilizado. É isso. Muito obrigada.